Olá, querido amigo da TV A Caminho da Luz. Estamos iniciando um programa novo, Diálogo Espírita. Aqui na cidade de Itapira, nós temos a grata felicidade de receber muitos amigos que vêm de fora da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. E para iniciarmos este nosso novo programa, nós temos uma convidada muito especial, a Inês Batista Guinotti. É uma amiga que reside em Cascais, Portugal, e está fazendo uma visita, uma troca de experiências em que aprende, mas também nos ensina, para que juntos possamos compor esta orquestra maravilhosa que é o Espiritismo. Profissionalmente, a Inês é bióloga, formada em biologia. No campo espírita, ajuda o seu marido, Hugo Guinotti, na direção do Ponte de Luz, ASEC, Associação Sociocultural Espírita de Cascais. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles desenvolvem, pode ser pelo site e pelo Facebook. O site é pontodeluz.asec.pt e você pode procurar eles no Facebook digitando Ponte de Luz, _ASEC. Desenvolve um trabalho muito sério, muito bonito, em que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Inês, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É com muito prazer e muita alegria que aqui estamos, partilhando estes momentos convosco, aprendendo, conhecendo tantas realidades novas. Está a ser muito especial. Inês, nós conversávamos há pouco e dividimos o nosso programa em 3 programas de 20 minutos. Cada programa tem um tema central. O primeiro, você que está nos acompanhando pode estar perguntando, mas quem é a Inês? E é importante nós sabermos um pouquinho da história para vermos o contexto que ela entra no cenário espírita. O primeiro programa, nós vamos falar quais os desafios de assumir como espírita. No segundo programa, que será o próximo, ela vai falar um pouquinho, o programa todo, sobre as várias atividades que eles desenvolvem no Ponte de Luz. E o terceiro, ela que iniciou no Espiritismo, no berço também, desde muito pequena, teve a oportunidade de passar pela evangelização, mocidade, todo aquele percurso natural de um jovem que nasce num berço espírita. Ela vai falar para nós, ela como jovem, o trabalho que ela desenvolveu naquela altura de sua existência, o trabalho com a juventude e o quanto que isto se perdeu ao longo do tempo. Então, nosso programa será dividido nestas 3 partes de 20 minutos. Hoje, vamos falar um pouquinho da Inês, as dificuldades que ela teve em assumir como espírita. Porém, nós vamos deixar o nosso WhatsApp. Quer mandar sua mensagem, sua sugestão, sua participação, sua pergunta? O nosso número é 19 997 78 2794. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube e não é inscrito, ou se está em Portugal, subinscrito em nosso canal, se inscreva, subscreva. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso canal no YouTube. Então não deixa de se inscrever e de habilitar as notificações. André, eu quero entrar em contato com vocês, mas eu não tenho o WhatsApp. Você pode entrar também pelo nosso e-mail, vilardandré2@yahoo.com.br. Mande a sua mensagem. Inês, como anunciamos há pouco na nossa introdução, o programa de hoje vamos falar um pouquinho das lutas que em especial em Portugal, que aos poucos o Espiritismo está sendo melhor compreendido a partir do momento que a pessoa chega numa casa espírita. Mas quais os conflitos que você passou assumindo perante os seus colegas de escola, perante a sociedade de um modo geral, ser espírita? Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando podem passar ou passaram pelas mesmas dificuldades que você passou e que você narrou. Como que foi?
Cada experiência é muito individual. É óbvio que aquilo que eu vivi será diferente do que qualquer outra pessoa, mesmo em Portugal, viverá. Em Portugal, ao contrário daqui do Brasil, em que o Espiritismo se estabeleceu como uma fonte de auxílio, de cooperação e foi ganhando espaço na sociedade e por isso mesmo é visto muito positivamente, em Portugal nós tivemos toda uma história, quer da Igreja Católica com a Inquisição, quer depois com a ditadura. Tudo isso fez uma pressão cultural sobre a população que fez com que houvesse uma retenção, um medo que foi crescendo. Isso faz com que a sociedade no geral tenha receio e não veja tão bem o espiritismo. Hoje em dia já não se sente tanto isso, porque com os mídia já vão mostrando outras realidades, já muitas vezes dirigentes espíritas, representantes espíritas vão aparecendo na televisão, vão dando o seu contributo, a sociedade já começa a ficar ligeiramente mais esclarecida. Mas o medo, o preconceito não desaparece de um momento para o outro. Então, quando a pessoa chega à casa espírita, muitas vezes ainda está com medo, só vai já no limite das suas forças, de não suportar mais a experiência que está passando. E muitas vezes, quando adentra a casa espírita e assiste a uma reflexão evangélica, a uma palestra, fica estupefacta com aquilo que encontra, porque estava à espera de qualquer coisa muito assustadora e não é isso que passa lá. Na minha infância, começa já muito atrás, eu tive a bênção de nascer em lar espírita, e então eu sempre cresci nesta realidade, o que para mim foi muito estruturante e muito especial, porque também não deu tanto o conflito da pessoa que chega depois e já assistiu ao preconceito à volta. Todo o meu ambiente foi muito protegido. Assim sendo, eu nunca tive receio de me afirmar como espírita, o que não acontecerá a muitas outras pessoas dentro do espiritismo que sentem a pressão geral. Obviamente que teve os seus desafios, os seus conflitos, tive várias vezes, porque lá está, nunca tive receio de me apresentar como espírita e então sempre o fiz abertamente. Todo mundo que me conheceu até hoje sabe que eu sou espírita. Eu não vou passando a mensagem, eu não estou trabalhando enquanto falo de espiritismo, obviamente, mas qualquer situação que ocorra, há uma diferença entre ser cristão e não ser. E essa diferença sente-se e as pessoas apercebem-se que há essa diferença de atitude, de comportamento e questionam. Qualquer situação que surja em que seja relevante apresentar o espiritismo, imediatamente eu o apresento e assim sendo, dificilmente haverá alguém que me tenha conhecido que não tenha sabido que sou espírita. Durante a minha infância, sempre que surgiam questões, problemas, uma doença, um pé partido, muitas vezes eu ouvia os colegas e até os professores a dizer: tens de ir à bruxa, tens de ir à bruxa. Muitas vezes, eventualmente, por saberem que eu era espírita. Outras vezes, quando ia estudando e lendo as obras que estávamos trabalhando no centro, também era muito questionado. Mas o que é que estás a fazer? Que tolice, vem brincar. Mas teve o oposto do desafio, teve a coisa que é muito especial, que é nós no espiritismo vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos raciocinando sobre as várias questões que nos vão tocar. E quando surgia a situação de mas não queres vir connosco beber um copo? Mas não vais fumar? Como é que é possível uma pessoa tão fixe como tu não estar connosco nisto? E eu dizia, eu sou vossa amiga e gosto muito de estar convosco, mas isso eu não quero. Eu já tinha a minha mente estruturada. Nos encontros nacionais de jovens espíritas tive a oportunidade, houve um deles que foi mesmo sobre os vícios. Então, diferentes centros trabalharam todas as questões, as drogas, o alcoolismo, o tabagismo, outras questões paralelas, o sexo desregrado, o aborto. Então, tudo isto tendo sido debatido amplamente, eu tinha a minha mente estruturada, eu não tinha dúvidas sobre o que eu queria ou não passar. Portanto, também deu muita estrutura. Houve momentos em que tinha colegas que me chamavam de freirinha,
ainda que a freira seja associada ao catolicismo, mas por causa do comportamento mais reto, mais estranho em relação à média, ao comum, seria questionado. Mas eu creio que, no fim das contas, eu não tenho dúvidas que, no fim das contas, o espiritismo foi muito mais uma mais-valia do que um desafio. Apresentar-me como espírita nunca foi questão para mim, ainda que verifique que para muitas pessoas é difícil. E mesmo às vezes, quando vão concorrer a um trabalho, não é fácil assumir-se, porque pode acontecer que sejam questionados ou deixados de parte por não ser o ideal para a entidade empregadora. Então, pode ser uma fonte de conflito e de dificuldade. Para mim, sempre foi uma mais-valia, mas lá está, cada experiência é individual. Inês, você como mãe, vendo hoje um cenário um pouco mais aberto na mentalidade comparado com na sua infância, que também nós estamos falando de 20 anos atrás, não é também tanto tempo assim. Como que é o modo, você e o Hugo, como educadores dos seus filhos, como vocês preparam ele para lidar no meio que ainda tem preconceito? Independente que hoje está um pouco menos, ainda tem esta rejeição, esta falta de compreensão. Como é que você, como educadora, lidar com isto e instrui os teus filhos? É uma pergunta interessante. Tem uma primeira parte que nós muitas vezes vemos, na casa espírita também, os pais a dizer assim: eu não estou levando o meu filho à evangelização porque ele não quer, ou eu quero deixar em aberto para que ele escolha, para que ele tenha a liberdade. Eu costumo dizer que nós não temos liberdade sem conhecimento. E então, se nós deixarmos o campo sem plantar, vai crescer o que ali for. Vai crescer mais erva daninha do que a semente boa, porque aquela cresce mais rápido. É mais fácil cair no erro do que acertar. Então, eu creio que a responsabilidade dos pais é de educar, de orientar, nomeadamente e muito importantemente, religiosamente. Então é assim, obviamente, a criança é uma criatura individual e poderá, no futuro, ter ideias diferentes das nossas, mas a minha responsabilidade enquanto mãe é de orientar o meu filho para aquilo que eu entendo que é o melhor. Então hoje eu levo à casa espírita, eu ensino. Na nossa evangelização nós falamos dos conceitos específicos do espiritismo, mas na infância mais jovem nós trabalhamos muito mais a moralidade, as orientações de Jesus, do que os termos mais característicos da doutrina. Isto porque isto é o mais importante para que eles desenvolvam naquele momento. Nós falamos dos outros conteúdos, com certeza, mas nós damos um grande enfoque nas virtudes, na paciência, na obediência, na amizade, na cooperação, no perdão, na tolerância, a indulgência. Os nossos meninos estão aprendendo que a indulgência é difícil até para o adulto entender, quanto mais cumprir. Então, nós estamos trabalhando muito esses conteúdos. Nós, inclusivamente, temos os livrinhos das fábulas que utilizamos, que transcrevem o Evangelho segundo o Espiritismo para histórias de animais, que vão trazer justamente os conteúdos morais, aquilo que nós temos de aprender. E nós passamos essa mensagem para as crianças. Depois, lá está. Quando eles têm na escola o catolicismo ou a Igreja Evangélica como opção, nós aí, sinceramente, nós não estamos deixando os nossos ir, porque iria fazer confusão. As formas de entender, mesmo sendo cristão, são diferentes e muitas vezes são altamente repressoras. Enquanto a criança ainda é muito pequena, é algo confuso. Claro que eles na escola vão entrar em contacto uns com os outros e vão comunicar, mas é diferente falar entre crianças de falar um adulto que acha que está pregando a verdade única e que é diferenciada da nossa. Então, ir para essas opções de aulas religiosas nós não estamos permitindo, mas obviamente que vão entrar em contacto com as outras crianças e eles sabem de todos os conceitos do que é o espiritismo e está neles assumirem ou não. Eu noto que eles não têm a mesma facilidade de falar de espiritismo e de ser espírita que eu no meu tempo tive. Mas isso é como eu digo, é sempre uma realidade muito individual.
Assim como no meu tempo, também muitos não eram capazes de o falar abertamente e para mim sempre foi o mais natural, foi apresentar-me como tal. Também tem hoje em dia, mesmo no meu trabalho, na área científica, eu tenho muitos colegas que perguntam, mas como é que é possível tu, cientista, estudando, conhecendo, tendo conhecimentos, ser espírita, porque ainda associam muito a crendice, não é? E então questionam. Mas, por outro lado, temos as pessoas, quando estão passando por dificuldades, que vêm ter connosco e dizem, mas está acontecendo isto, o que eu faço agora? Então é assim, não acreditam até o momento em que precisam do auxílio. Nós temos isso de, eu não acredito em Deus, mas no momento do sofrimento a gente diz, ai meu Deus, pronto. E é muito isso. Portanto, no momento de dificuldade, de angústia, mesmo no meio científico, a gente vai tendo essa aproximação. Então, mas de nossa parte, nós dizemos, nós estudamos. Inês, nós sabemos que, como você muito bem disse na resposta, cada pessoa, ela lidar de um modo diferente. E eu gostaria que você, já caminhando para o encerramento desta primeira parte do nosso programa de entrevista com você, do programa Diálogo Espírita, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que representa o Espiritismo na tua vida. O que você modificou quando você foi tendo mais maturidade. Porque eu também tive a oportunidade de nascer num lar espírita e com o tempo a gente vai amadurecendo, vai mudando, vai revendo conceitos. É evidente que mudar tudo é quase que impossível, porque a gente ainda traz muito impregnado determinadas vicissitudes. Mas o que representa para você o Espiritismo e hoje, o que você espera no porvir? O Espiritismo é uma forma de viver, de ser, de crescer. Eu transporto o Espiritismo para toda a minha vida, mesmo a nível profissional. Eu aprendi no Espiritismo que estamos sempre aprendendo, estamos sempre crescendo. E é essa a nossa postura, é de estudar cada vez mais, de aprender e de ir tentando transformar, modificar em nós. E mesmo a nível científico a mesma coisa se passa. Nós precisamos estar sempre lendo, conhecendo, aprendendo. A realidade nós vamos apreendendo aos poucos. Nós não sabemos tudo de uma só vez. E é preciso estar disponível para isso, para ir crescendo com a vida. O Espiritismo me traz isso à realidade. Eu creio que é a maior bênção que a gente pode trazer do plano espiritual, é poder nascer em berço espírita. Eu creio que não há momento algum da minha vida que não tenha sentido que de um mês para o outro, de 3 meses para os outros seguintes, eu não cresci. E eu sinto-me feliz com isso. Eu olho para trás, é óbvio, cheia de defeitos, de dificuldades, de travar, de acertar mais, mas já vou conseguindo apreender de uma forma diferente. E aquilo que eu comecei por estudar o Espiritismo de forma mais intelectual, cultural, entendendo, raciocinando, estudando os mecanismos, hoje em dia nós estamos revendo todo o Espiritismo na sua componente mais importante, que é a moral. Diz-nos Allan Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências, para ultrapassar as suas dificuldades individuais. E é aí que a gente está trabalhando muito, é a capacidade de resignação, de aceitação do que a vida nos traz, de amor incondicional. Aconteça o que acontecer, aceitar que Deus é Pai e tudo o que nos dá é para o nosso bem, é por amor. E assim sendo, quaisquer desafios que surjam não custam tanto, porque a gente sabe que é para a nossa superação. E isso vai acontecendo todos os dias da nossa vida. E é muito bom. Estamos encerrando este primeiro programa com a Inês, um projeto novo pela TV A Caminho da Luz, Diálogo Espírita. Hoje, nesse programa, a Inês falou um pouquinho sobre os desafios de ser espírita, os desafios de encaminhar os seus filhos
a senda espírita e também o que espera para si do material que o Espiritismo nos fornece. Iremos ainda ter mais 2 partes. A próxima parte é falando um pouquinho sobre o Ponte de Luz, o centro espírita que ela, que o Hugo e que os companheiros realizam em Cascais. Nós vamos ficando por aqui, um beijo no coração de todos e até o próximo programa.